Bom dia, criançada. Hoje é quinta-feira, hoje é dia 25 de junho. Estamos aí com o pezinho no final do mês de junho, quase lá em julho. E hoje a gente vai estudar o quê? Dia de quinta é dia da gente estudar geografia. Antes da gente estudar geografia, eu quero que vocês pensem um pouquinho. Se nós estivéssemos lá na escola, se nós estivéssemos lá na escola, o mês de junho, o que que nós estaríamos fazendo, criançada? O que que nós fazemos todo mês de junho lá na escola? Hein? Nós ensaiamos quadrilha. Então, esse ano não vai ter quadrilha, Cássia. Vamos pensar um jeito da gente fazer uma quadrilha virtual, tá? Vamos pensar como que a gente pode fazer aí nas nossas aulas online uma quadrilha, ou pelo menos a gente se enfeitar, né, para um dia vir caracterizado para nossa aula, para não passar assim tão batido. Mas olha, pessoal, é só um período. Vai passar rapidinho, tá? E ano que vem a gente tá firme e forte lá na escola. E eu aposto com vocês, eu tenho certeza que ano que vem a nossa festa vai ser linda. Porque, olha, vai ser uma festa que a gente vai estar com muita saudade de que aconteça. Então, nós vamos fazê-la com muito amor, com muito carinho. Então, não fiquem tristes, tá? Eu sei que tem criança aí que já tá cansada de aula assim. Eu sei que tem criança que já não aguenta mais a professora falando assim. Eu sei que tem criança que tá dando trabalho para mamãe e papai. Não dá não, mamãe e papai não tem culpa também, pessoal. Olha, é uma fase. Vocês estão vivendo uma coisa que nem nós que somos adultos vivemos. É uma coisa muito nova para todo mundo. Mas olha, tudo quanto é coisa ruim passa. Isso vai passar também. Daqui a pouco a gente está de volta. E aí, pessoal, a gente vai poder estudar, a gente vai poder brincar, a gente vai poder conversar, a gente vai poder ler. E se Deus quiser, a gente vai poder apresentar ainda um teatro legal, bacana. Olha, tudo é fase, tá? Então, quem aí tá triste, quem tá brocochô, quem tá desanimado, não desanima, tá? Pelo contrário, pessoal, levanta a cabeça, vamos estudar, que é só uma fase na nossa vida, tá bom? Bom, criançada, já que a gente tem que estudar, né? A gente precisa estudar por vários motivos e, acima de tudo, a gente precisa estudar porque é bom conhecer as coisas, é bom ter conhecimento, até mesmo para a gente poder conversar com outras pessoas. Então, hoje nós vamos estudar geografia. Toda quinta nós estudamos essa matéria, não é? E aí, pessoal, vamos fazer uma recapitulação no que a gente já viu de geografia nessa apostila 2. Bom, essa apostila 2, ela tem falado muito sobre atividades econômicas. E aí a apostila separou a atividade econômica em duas partes: as atividades econômicas realizadas no campo e as atividades econômicas realizadas na cidade. Na última aula, nós encerramos as atividades econômicas realizadas no campo, que foram agricultura, que é aquela arte de plantar, cultivar os alimentos, né, ou alguma matéria-prima. A gente viu que existem dois tipos de agricultura: a agricultura familiar e a agricultura comercial. A agricultura familiar é aquela agricultura que é feita por famílias, é aquela agricultura que a família cuida das coisas dela, das plantações, e aí na época de colheita ou de plantação ele contrata a família, né? Contrata pessoas para ajudar. É o que acontece aqui com a gente, né, pessoal? Aqui em Campos Gerais tem grandes fazendas, mas aqui a gente tem muita agricultura familiar também, das pessoas, das famílias, né, pai e filho que plantam, e aí nessa época da colheita do café eles contratam algumas pessoas para ajudar na colheita, né? Então aqui pra gente essa agricultura familiar é muito comum. A agricultura comercial é aquela das grandes fazendas, grandes, grandes, grandes mesmo, pessoal. E aí, geralmente, o produto deles é vendido para o exterior. Outra coisa, na agricultura
familiar, geralmente eles cultivam mais de um produto para poder vender depois. A agricultura comercial não, é um produto. Eles cultivam um produto e lá na agricultura comercial é muita máquina. Quase assim, não é igual aqui na época da panha de café, pessoal, que a gente vê esses ônibus lotados aí de pessoa indo panhar café, não. Lá tem um uso intensivo das máquinas, tá bom? Depois que nós terminamos, eu tô seguindo aqui minha apostila, eu tô com ela aqui debaixo. Depois que nós terminamos a agricultura, nós estudamos a pecuária. O que é a pecuária? Pecuária, pessoal, é a criação de gados. E aí a gente estudou os 6 principais gados que são criados no Brasil. E semana passada a gente fez uma atividade que eu achei muito legal, que foi aquela atividade de completar o mapa do Brasil com os principais tipos de gados que vocês tinham que desenhar. Os gadozinhos, que a gente fazia a leitura dos mapas, que tinham 6 mapas na apostila, lembra? E depois a gente ia completando lá no mapa com os principais gados dos estados brasileiros. Bom, aí depois que a gente terminou a pecuária, a gente estudou o extrativismo, que é a arte de extrair da natureza alguma coisa. Lá no extrativismo, pessoal, a gente aprendeu que existem 3 tipos. O extrativismo, desculpa, o extrativismo animal, que é a caça e a pesca, o extrativismo vegetal, que é a arte de tirar da natureza folhas, seivas, frutos, plantas, árvores, e o extrativismo mineral, que é aquele extrativismo que a gente tira da natureza o quê? Os minérios. Então, que a gente tira, pessoal, por exemplo, pedra, a gente tira areia, a gente tira o carvão mineral e outros minérios. Aqui para nossa região, pessoal, esse extrativismo, aqui região que eu falo aqui próximo a Campos Gerais e Campo do Meio, esse extrativismo mineral não é comum, tá? A gente vê o extrativismo animal e a gente vê o extrativismo vegetal, mas o mineral aqui na nossa região não é comum, tá? Talvez se a gente viajar para outros lados, ali para a região de Belo Horizonte, a gente consegue enxergar melhor, porque a gente vê aqueles grandes caminhões tirando mesmo as pedras, ou se de repente a gente for lá para o litoral brasileiro, litoral, região da praia, lembra? A gente consegue também ver mais essa parte do extrativismo mineral. Pois bem, depois que nós acabamos o extrativismo, nós falamos também aqui na apostila sobre o turismo rural. O turismo rural, que é aquele turismo, pessoal, que as pessoas fazem no campo. Então, elas pagam para ir para o campo. Ao invés de ir para uma cidade, elas vão para o campo fazer as coisas que as pessoas do campo fazem. Então, elas vão tirar leite da vaca, elas vão andar a cavalo, elas vão curtir a natureza. Então, tem coisas que faz na natureza, né? Vai brincar de tirolesa, vai andar no meio do mato, né? Vai fazer trilha, né? Andar no meio do mato é feio, Cássia. Vai fazer trilha, Cássia. Então, o turismo rural é um turismo que tem crescido muito no Brasil, porque as pessoas elas estão tentando fugir um pouco do barulho das cidades, do excesso das cidades, e lá no campo tem toda aquela calmaria, né, pessoal? E aí, finalizando o que nós vimos semana passada, nós falamos também sobre as agroindústrias, que são aquelas indústrias que estão próximas ao campo. Como assim? Eu tenho uma planta, eu tenho uma criação de gado. Então, o meu gado, ele é para eu vender a carne. Então, próximo lá à minha fazenda, onde estão os meus gados, eu já tenho uma indústria com matadouro, com lugar para embalar, para preservar, com tudo que é necessário para depois só ir para o comércio ou para o exterior, ou para ser vendido fora do Brasil, tá? E aí, pessoal, nós damos por encerrado a parte das atividades econômicas do campo, e hoje a gente vai começar a estudar as atividades econômicas da cidade.
E aí, pessoal, dentro das atividades econômicas da cidade, a gente tem algumas que eu vou citar para vocês, que são o comércio, né? O comércio é uma atividade econômica da cidade, tá? A gente tem aqui também as indústrias, que é um outro tipo de atividade econômica das cidades. E a gente tem a prestação de serviço, que também é uma atividade econômica realizada principalmente nas cidades. Agora, pessoal, quando eu falo de comércio, todo mundo consegue ter uma ideia do que é um comércio. Até mesmo porque existem vários pais aí na nossa turma que são comerciantes. Quando eu falo de indústria, mesmo que vocês nunca tenham visitado uma indústria, mesmo que vocês, sabe, tenham um conhecimento bem pequeno do que é uma indústria, vocês já viram fotos na apostila, a professora dos anos anteriores já falou para vocês o que é uma indústria, vocês sabem que lá na indústria é a transformação da matéria-prima em um determinado produto. Então, por exemplo, existem as indústrias de laticínio. Toda vez que vocês ouvirem a palavra laticínio, lembre de leite. São os produtos feitos à base de leite. Então, por exemplo, a vaquinha tá lá na zona rural, então eles tiram o leite dela, leva para a indústria de laticínios. E lá na indústria de laticínios, eles transformam o leite, que é a matéria-prima, em algum outro produto, num requeijão, num queijo, num iogurte, num leite condensado, né? Num doce de leite. É porque tem muito produto que é derivado do leite, né? Por exemplo, a madeira tá lá no campo. Então, pelo extrativismo, eles extraem a madeira, levam a madeira para a indústria, madeira é matéria-prima, e aquela matéria-prima é transformada em vários objetos. E assim por diante, né, pessoal? A areia, por exemplo, né? A areia é levada para a indústria e transformada em vidro. E outras coisas também podem ser dadas como exemplo. E aí, pessoal, então a função da indústria é essa: pegar uma matéria-prima e transformar essa matéria-prima em algum outro produto para que nós possamos utilizá-lo. Ok, Cássia, a gente já sabia disso. Eu sei que vocês sabiam, vocês são demais. Vocês são incríveis, meus amores. Agora, o que as crianças mais têm dificuldade para entender quando a gente fala de atividade econômica da cidade? As crianças têm um pouco de dificuldade para entender o que são os prestadores de serviço. O que é prestar um serviço? Pois bem, pessoal, prestar um serviço é quando uma pessoa é paga para ela fazer alguma coisa para outra pessoa. Então, por exemplo, eu aqui, euzinha, eu sou professora e eu sou paga para dar aula. Então, eu estou prestando um serviço. Por exemplo, eu nessa quarentena eu não faço, mas eu conheço pessoas que estão dando aula em casa. Então, elas estão prestando o serviço delas. É como se a gente fosse bom numa coisa e as pessoas pagassem a gente para fazer alguma coisa para elas naquilo que elas são boas. Geralmente elas estudam para isso, né, pessoal? Mas não necessariamente a gente precisa estudar para ser um prestador de serviços. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma pessoa que faz umas bolsinhas para mim personalizadas. Então ela coloca o meu nome e tal. Eu acho a coisa mais bonitinha do mundo. Então ela tá prestando um serviço para mim. Então ela é uma prestadora de serviços. Meu pai com a minha mãe, por exemplo, meu pai era bancário. Então, meu pai trabalhava para o banco, ele prestava serviço para o banco. A minha mãe era costureira, então as pessoas procuravam ela para ela fazer uma roupa. Então, a minha mãe prestava o serviço para aquela pessoa. A dona Beth mesmo conta que quando a mãe dela era viva, e, gente, eu era criança, tá? A dona Beth, mais velha do que eu, viu, dona Beth? E aí a dona Beth, ela também era bem mais nova. A minha mãe fez a roupa de 15 anos da dona Beth. Então, a minha mãe prestou um serviço para a mãe da dona Beth, tá? Então, ser prestador de serviço é a gente ser bom em algo, a gente trabalhar em alguma coisa vendendo o nosso trabalho.
tá? O médico é prestador de serviço, o dentista é prestador de serviço, o advogado é prestador de serviço, o professor é prestador de serviço. Então, eu prestar o serviço é eu vender o meu trabalho para alguém, tá? Então, o médico, ele vende o trabalho dele como? Ele examina, ele faz o diagnóstico, ele descobre o que a pessoa tem. Então, ele tá vendendo o trabalho dele, ok? Então, isso é ser um prestador de serviços. Se nós estivéssemos lá na escola... Ah, Cássia, não fala isso que eu fico triste. Não, eu quero falar para vocês imaginarem. É importante que vocês façam esse exercício de imaginar as coisas, tá? Se nós estivéssemos na escola, eu começaria lá, ou lá no Miguel, ou lá no Emanuel, que cada um senta num ponto da sala, numa extremidade, e ia falar assim: me fale o que seu pai e a sua mãe faz. E aí o Miguel ia falar: calma, Miguel, calma. O Emanuel também: nossa. Aí eu ia falar assim: ó, vamos ver se seu pai é agricultor, se o seu pai é pecuarista, se o seu pai é um comerciante, se o seu pai trabalha em indústria, ou se o seu pai é um prestador de serviços. Então, cada criança ia me contar o que o pai e a mãe é. Eu não sei de todos os pais, eu tenho algumas noções. Então, assim, eu não quero falar, porque depois ai, não falou de mim, não sei o que lá. Então, melhor aqui eu não falar. Então, pensem no que o papai e a mamãe é. Pensem no papai e na mamãe do colega que vocês conhecem, que vocês convivem, que vocês brincam. E aí, quem sabe depois a gente não consegue descobrir na aula online, né? O que cada papai, cada mamãe é, tá? Então, ó, por exemplo, deixa eu ver os que eu tenho mais contato, que eu já fui professora aí do outro filho, de algum outro filho, ó. Por exemplo, eu sei que a mãe da Valentina, que o pai do Gabriel, os pais do Cauã, da Júlia Moreira, são comerciantes. Porque eu lembrei do quê? Do comércio deles. Eu lembrei da loja da mãe da Valentina, eu lembrei da loja da mãe da Júlia, eu lembrei da peixaria do pai do Gabriel, eu lembrei é marcenaria que fala, Cauã? Eu acho que é, né? Eu acho que inclusive tá marcenaria a placa lá, né? Da marcenaria do pai do Cauã. Então eles são comerciantes. Agora tem um tanto de pai aí que eu não conheço, que é agricultor, que mexe lá na roça, que mexe com café, que mexe com alguma plantação. Aí a gente tem mãe que é médica, que é prestadora de serviço. Ah, tem a mãe da Ana Laura também, gente, que é comerciante. Minha vizinha aqui, né, Ana Laura? Temos você também, comerciante, né? A gente tem a mãe do Heitor, que é prestadora de serviço. Enfim, pessoal, eu não quero falar, porque senão depois não falou de mim, não falou de mim. Meu Deus, é porque eu não sei de todo mundo, então eu não quero falar. Mas eu quero que vocês perguntem aí pro papai e pra mamãe em qual atividade econômica que eles se enquadram, tá bom? E vou dar por encerrado essa primeira parte. Na hora que a gente chegar, a gente vai fazer a leitura lá da página 20 da apostila, tá bom? Até daqui a pouco, meu bem.